Do jogo, duas declarações do Abel Ferreira chamaram a atenção. A primeira é sobre perder jogadores, né? Segundo ele, é inaceitável que os times sejam desfalcados pela data FIFA. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Não está certo para ninguém, não está bom para ninguém, disse o Abel, que também brincou sobre o que disse o Crespo, né, de Palmeiras e Flamengo estarem em outra dimensão de investimento. Daqui a pouco eu trago essa fala dele, mas primeiro quero ouvir vocês duas sobre essa questão da CBF. Ia ter uma cutucadinha de leve assim no Ancelotti, ou Alicia? Diego, é engraçado porque ele diz assim, eu concordo, mas eu discordo. Ele está certo, mas ele está errado. Né? Então, não quer se indispor, obviamente, com o Ancelotti, que é um cara respeitadíssimo, né, na categoria profissional dele, mas o que ele está dizendo é muito razoável da gente entender, do ponto de vista do Abel, que tem uma cobrança imensa para entregar resultados e que vai ser cobrado com ou sem data FIFA. Olhar para uma semana em que ele vai perder alguns dos seus principais jogadores para jogarem amistosos, para jogarem jogos que, né, não valem nada, gente, não vale nada, porque assim, a gente está há 7 meses da Copa do Mundo, 8 meses da Copa do Mundo, e não vai ser o treinamento agora que vai fazer a diferença de quem vai chegar lá em junho e vai ser campeão mundial. Então, ele está perdendo jogadores importantíssimos num momento crucial da temporada. Vamos lembrar que Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Campeonato Brasileiro e vão jogar a final da Libertadores, para ver os seus atletas irem lá passear, enfim, disputar partidas que não têm nenhuma importância a não ser comercial para suas federações. Então é difícil, eu entendo a frustração do Abel, porque ele sabe que vai ser cobrado e não vai poder dar desculpa da data FIFA se alguma coisa der errado nesse processo. E você, Mili? Gente, primeiro que eu amo jogos amigáveis, né? Eu acho sempre maravilhoso disputadores amigáveis. Olha, o Abel está coberto de razão. A única coisa que eu discordo dele é que a seleção é mais importante. Quer dizer, eu acho que ele mesmo discorda dele, porque ele falou só para ser político, né? A seleção não é mais importante. Se a CBF gostaria que a seleção fosse importante, ela precisa encarar a realidade. Não é. É só perguntar para qualquer torcedor ou torcedora do Palmeiras e do Flamengo se a seleção é mais importante. Não é. Eles gostariam dos jogadores aqui. O Juca escreveu uma coluna hoje que é assim, quem pode parar a dupla Flaco-Roque, né? A CBF e a AFA. Elas vão parar, a dupla Flaco-Roque. E eu concordo com a inadmissível. Eu acho inadmissível que a essa altura do campeonato, e aqui a gente está falando a essa altura do campeonato de forma literal, as federações se metam nesses níveis para jogar amigáveis. Gente, assim, não é disputa de vale uma vaga na Copa do Mundo. São 2 jogos amigáveis. Está errado tirar os jogadores nessa hora. Então, o Abel até foi... Eu ficaria muito mais nervosa se eu fosse ele. E ia agir nos bastidores, fazer lobby para esses jogadores não irem. Por mais que eles quisessem ir. Tem que ficar concentrado. É um voo de 12 horas. Ah, mas eles voltam a tempo. Não interessa. Vão lá ouvir preleção do Ancelotti. Vão jogar de um outro jeito, vão ficar com outro grupo, vão sair dessa concentração. Faltam 7 jogos para eles. Para o Cruzeiro faltam 6, mas para Flamengo e Palmeiras faltam 7 jogos, é pouquinho. Tá errado, gente, em todos os níveis tá errado. Pois é, vamos ver aquele outro trecho do que disse o Abel Ferreira sobre o que disse o Crespo, né, em relação a investimentos de Palmeiras e Flamengo. Veja aí. O meu amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele.
não é? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. Este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Alice, acho que preciso de contexto. Me explica exatamente que conversa é essa do Crespo, pagar jantar, ficou meio confuso. Me ajuda, minha amiga, me conta. Me ajuda a te ajudar, né? O jantar, obviamente, não tem nada a ver com nada, né? Porque a declaração do Crespo dava conta de que, assim, é muito difícil competir com Palmeiras e Flamengo porque eles estão em outro patamar financeiro. E aí o Abel fez essa brincadeira de que, né, como se ele não sou sovina, né? Ele convidei ele para jantar na minha casa, e quando a gente chegou aqui, a nossa situação era muito parecida. Ele está fazendo referência à primeira passagem do Crespo no São Paulo. O Crespo, inclusive, ganha um campeonato paulista pelo São Paulo ainda na pandemia e é demitido com poucas rodadas de campeonato brasileiro. E aí o Abel está dizendo, naquela época a gente não era tão rico, a gente ficou rico assim por merecimento, né? O Abel está jogando a carta do merecimento e dizendo a gente não ficou rico por acaso, né? Para não dar uma ideia de privilégio, talvez, que o Crespo esteja querendo colocar. Mas o Crespo sabia onde ele estava chegando. O Crespo sabia que o São Paulo era um time que não tinha dinheiro para contratar, não devia nem ter contratado alguns dos atletas que estão lá e que estão atuando pouquíssimo, né, se fosse verdadeiramente responsável financeiramente, mas o Crespo sabia que ele ia precisar fazer desse limão uma limonada. Então, agora dizer, mas é difícil competir e tal, sim, não é novidade, né? É a realidade do futebol brasileiro hoje. E no caso do Palmeiras, essa referência que o Abel faz, ela tem um grande pedaço de verdade, que é o investimento que o Palmeiras fez na base. Não foi ideia do Abel, ele não criou a base sozinho. Quem toca a base do Palmeiras é o João Paulo Sampaio, que é um cara genial. Mas, de fato, o Palmeiras hoje está tão rico quanto está, porque vendeu mais de R$1 bilhão em jogadores nos últimos 2 anos. Entre eles, claro, com destaque para o Endrick e para o Estevão. Então, tem sim muito mérito por trás desse dinheiro do Palmeiras. Não é um dinheiro que apareceu do nada.